Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Como devemos encarar as situações que vivemos, ou situações como a de Paulo, que ficou preso 2 anos, é por uma questão, segundo o posicionamento do governador Félix, por uma questão política. Mas é isto mesmo? Ou se trata de um plano e um propósito de Deus? Lá em Atos 24, 27, falamos: 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Podemos pensar que, na perspectiva de Félix, se tratava de uma questão de política, de assegurar o apoio dos judeus. Mas é essa a questão: por que Paulo ficou 2 anos? Quando Paulo veio para Jerusalém para entregar as ofertas, ele tinha a ideia clara que iria para Roma. Testemunhou perante o concílio judaico. No dia seguinte, o Senhor Jesus aparece e disse que, da mesma forma que ele tinha testemunhado ali, ele iria testemunhar em Roma. 2 anos depois, ainda não tinha saído para Roma. Do que se trata essa questão? Isso que a gente precisa aprender a olhar as coisas. Se fôssemos nós em nossos dias, talvez nos frustraríamos. Será que Paulo se frustrou com tudo isso? Ou será que se manteve firme naquilo que ele entendia e compreendia o propósito de Deus? Nós não sabemos. Não sabemos pelo que ele passou, por suas lutas, mas temos a certeza que em tudo isso é o propósito de Deus e não uma questão política. A gente precisa aprender a olhar as coisas desta maneira e entender que se trata de um plano, de um processo, de uma maneira de nos conduzir a uma maturidade para enfrentarmos o que nós teremos que enfrentar. Paulo teve uma longa batalha ainda pela frente. Foi preso, foi liberto, foi preso novamente e veio a morrer por causa do Evangelho. O que a gente precisa entender é que em tudo, em todas as coisas, em todas as circunstâncias, o que prevalece é a vontade de Deus. Nestes 2 anos, Paulo testemunhou, falou, conversou, trouxe entendimento. E o que a gente precisa entender é isso, que independente da situação que nós estejamos passando, das nossas lutas, dos problemas, das dificuldades, nós temos que testemunhar, proclamar o reino de Deus. Isso em palavras e atitudes que referendam essas palavras, ou seja, devemos expressar autoridade no que estamos fazendo e compreensão da vontade de Deus. Podemos não entender ou ter bem claro o que está acontecendo, mas nós precisamos andar, mesmo não enxergando, mesmo não compreendendo nada, como quem enxerga, e fazer o que temos que fazer hoje, segundo aquilo que nós aprendemos de nosso Deus. Crescer, amadurecer, é um processo para as nossas vidas. E nós precisamos para que nós expressemos Cristo plenamente ao mundo. O propósito das nossas vidas é andar segundo os valores eternos do reino de Deus, prestar, vamos dizer assim, essa honra, essa glória ao Senhor. Encher a terra com conhecimento da glória do Senhor, porque nós vivemos como Cristo e fomos capacitados para isso, para vivermos como Cristo neste mundo. E a gente precisa entender isso, compreender e andar segundo a verdade, andar na verdade, expressando e revelando o reino de Deus, baseado naquilo que nós já aprendemos, já conhecemos e já entendemos. Despindo da natureza humana, nos revestindo de Cristo, caminhando para a plena estatura de Cristo, para que, como Pedro fala, não tropecemos. A gente precisa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e ser esse instrumento de justiça no mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.